Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo com o segundo vídeo do dia de hoje para vocês, tá bom? Sem muitas delongas, vamos direto ao assunto. A economia americana está caindo, está crescendo, está bombando, está crescendo como rabo de cavalo. Bem, já que a minha opinião, e ainda mostrando provas, não tem sido, vamos dizer assim, tomada em consideração, então eu quero trazer para vocês a opinião de uma pessoa muito mais inteligente do que eu, um sábio, ok? Que mora aqui nos Estados Unidos, que há anos vem denunciando a atuação do Foro de São Paulo e somente de uns 5, 3 anos para cá que o brasileiro despertou-se para essa realidade e agora estão passando a ouvi-lo com mais atenção. Me refiro ao professor Olavo de Carvalho. Ele mora na Virgínia e ele vai fazer um comentário sobre a economia americana. Um vídeo de 12 minutos. Gostaria muitíssimo que você prestasse o máximo da sua atenção, ok? Vou colocar aqui, não preciso colocar legenda, né, porque ele fala em português. Então vamos assistir essa aula. Eu vou partir de uma direção completamente diferente, utilizando, então, algumas análises que foram feitas do ponto de vista econômico por dois excelentes analistas econômicos aqui dos Estados Unidos. Um deles é James Rickards, nesse livro Currency Wars, As Guerras da Moeda, e o outro é o Porter Stansberry, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Tem uma longa gravação que ele fez expondo o seu ponto de vista e por que ele acha que o dólar vai cair nos próximos meses. Só que há uma diferença. Eles parecem acreditar que esta queda do dólar, que essa crise da economia americana representará um grande perigo para o atual governo americano. Porter Stansberry chega a conjecturar que será isso o fim do Barack Obama. E não é assim que eu estou vendo as coisas. Mas, de qualquer modo, eu vou aproveitar a análise deles, que me parece muito bem feita. Depois vocês podem conferir no site do Porter Stansberry, ou até comprando esse livro. Não sei se esse livro está na internet. Mas a coisa é mais ou menos assim. Desde os famosos acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos são o único país do mundo cuja moeda não precisa ter lastro, porque como funciona? Como o dólar é aceito universalmente como moeda de troca, né, importação e exportação, então o valor dele está garantido, quer dizer, automaticamente. Isso quer dizer que o governo pode imprimir quanto dinheiro ele bem entenda, sem que isso cause necessariamente a desvalorização da moeda. Acontece que, nos últimos anos, os Estados Unidos vêm se endividando cada vez mais. Quer dizer, até 1970, os Estados Unidos eram o maior credor do mundo, agora são o maior devedor. A dívida vai para muitos trilhões, e só na primeira gestão do Barack Obama ela duplicou. Então isso acaba criando uma situação. Lembrando que Barack Obama, é o presidente que mais gastou em toda a história dos Estados Unidos. Desde o primeiro presidente até o Bill Clinton, a dívida americana era de 5 trilhões de dólares. Depois veio o alcoólatra do Texas, o George Bush filho, e aumentou a 6,5 trilhões. Barack Obama, quando assumiu, a dívida estava em 6,5 trilhões de dólares e agora está em 21 trilhões de dólares. Em 8 anos, ele gastou mais do que todos os outros presidentes em mais de 150 anos juntos. Então, por aí você vê que a coisa não é brincadeira. Cujo resultado é bastante previsível. Quer dizer, os outros países começam a conjecturar se não seria vantagem livrar-se do dólar. O dólar como moeda internacional significa o seguinte: significa que se, por exemplo, a Austrália quer comprar uns tratores da Alemanha, ela não pode comprar diretamente, ela tem que primeiro comprar os dólares e depois pagar com os dólares o trator. Então, mais recentemente tem surgido uma tendência geral de abandonar o dólar como moeda internacional e usar
ou as moedas locais, ou mediante acordos bilaterais, ou fazer assim, um pool de várias moedas, ou mesmo criar uma nova moeda internacional. Isso quer dizer que, a partir desse momento, a garantia do dólar, que é o comércio internacional, acaba e, naturalmente, o dólar desvaloriza. Então, numa circunstância normal, quer dizer, numa democracia onde vigora lei e ordem e o processo político ocorre normalmente, então uma crise econômica geralmente provoca a queda do governo. Vamos supor que fosse uma crise interna na Inglaterra, por exemplo, né? Então a moeda desvaloriza, aparece o desemprego, a crise geral e naturalmente o pessoal então derruba o governo. Na Inglaterra é muito fácil você derrubar um governo, né? Simplesmente troca o primeiro-ministro. Mas as coisas não são bem assim aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, a gente vê que as nações que estão mais interessadas em livrar-se do dólar como moeda internacional, várias delas já têm acordo. Por exemplo, existe um acordo da China com a Austrália, eles não usam mais o dólar, né? Parece que a China e a Arábia Saudita também não usam. Tem vários países que estão fazendo acordos bilaterais, mas existe um grupo de nações que é chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada. Ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparados com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês, né, maquiado, né, como, aliás, é uma coisa tradicional na política soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo, ou até havia o bloco dos países não alinhados, que estavam todos alinhados com a União Soviética. Isso nos anos 60 houvesse conversa dos países não alinhados, né? Então, não alinhados quer dizer que estava alinhado com a União Soviética. Então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim, da sua fachada. E a ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional e faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. Isso já está num processo bem adiantado. Quando vocês lerem... Precisa falar mais alguma coisa? Quando a presidente do FMI vai diante das câmeras e anuncia para o mundo que vai aceitar a moeda chinesa dentro da cesta daquelas moedas que são consideradas as poderosas e que, no futuro, uma moeda substituiria todas essas, então você vê, meus amigos, que tudo isso é um jogo de cartas marcadas. E eu ainda sou taxado, sou chamado de o mais mentiroso de todos os youtubers. Então, não sou eu quem está dizendo, é uma sumidade no assunto, um sábio no assunto, o professor Olavo de Carvalho, vivendo e aprendendo. Comentários assim, americanos, eles enfatizam muito a ausência de unidade nos planos do BRICS, dissensões internas, discordâncias, etc., mas isto, para quem tem alguma prática da história do movimento comunista, isso não significa absolutamente nada. O movimento comunista está dividido desde o seu primeiro dia, tá certo? E a divisão interna é frequentemente um dos meios pelos quais ele cresce e se desenvolve. Inclusive, a divisão é aproveitada como um artifício pelo qual você pode seguir duas ou três políticas diferentes, todas convergindo para o mesmo resultado. Então, a ascensão do BRICS e da nova moeda internacional, evidentemente, é a queda da economia americana, né?
Então, como é que estão os Estados Unidos reagindo a isto? Você vê que... Preste muita atenção agora, o que ele vai falar é de suma importância. Deixe de fazer tudo o que você estiver fazendo. Se você estava assistindo esse vídeo, mas fazendo uma outra tarefa, pare por alguns minutos. Faltam 5 minutos para que o vídeo termine. Preste muita atenção, coloque toda a sua atenção nesses 5 minutos de explicação do professor Olavo de Carvalho. O governo Barack Obama, ele tem se preocupado em duas coisas. Primeiro, em aumentar a dívida, portanto, fomentar esta mesma crise. Segundo, cortar o orçamento das Forças Armadas, quer dizer, debilitar as Forças Armadas, justamente no momento onde há pelo menos 2 ameaças de agressão, uma por parte do Irã, outra por parte da Coreia. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo formidavelmente os mecanismos policiais de controle interno. Vocês devem ter ouvido falar desta monumental compra. Mecanismos policiais de controle interno. Em outras palavras, entenda nas entrelinhas, lei marcial. Munições por parte do Homeland Security. Até 2 semanas atrás eram 1 bilhão e 600 milhões de rodadas de balas hollow point, que são balas proibidas para uso militar, portanto só pode ser usada internamente contra a própria população local. Também compraram carros de assalto e depois nessa semana veio mais compra de munições, mais compra de armamento e sobretudo compra o fuzil que eles querem proibir, que é o AR-15. Eles compraram uma multidão de fuzis AR-15 e ainda dizendo, por incrível que pareça, que era para defesa pessoal dos seus agentes, justamente quando o governo diz que o fuzil AR-15 jamais pode ser usado como arma de defesa pessoal, que ele é eminentemente uma arma de ataque. Então, tudo isso mostra o seguinte: o governo está perfeitamente ciente da crise econômica que vai vir, está ciente da queda da economia americana, que se anuncia iminente, e ele está preparado não para enfrentar a crise econômica, mas para enfrentar a crise social decorrente. Portanto, isso quer dizer que a queda do dólar já é aceita, vamos dizer, pelo governo americano como uma fatalidade, uma coisa que vai acontecer mesmo, e onde o que interessa não é tirar o país do buraco, mas simplesmente defender o governo contra a pressão e a crise social interna. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso amigo Barack Obama, ele está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS. E não deixa de ser curioso que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por uma nova moeda internacional. Então, é claro que no discurso do BRICS, né, assim como, por exemplo, no discurso do professor Alexandre Duguin, toda essa coisa aparece como se fosse, vamos dizer, uma nova ordem mundial, uma outra ordem mundial, outro mundo possível, que então se oporia, né, à presente ordem mundial, né, chefiada pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, ONU, etc, etc. Quando, na verdade, não é nada disso. A gente vê que todo este esquema globalista ocidental está favorecendo essa ascensão do BRICS. O BRICS não existiria sem o investimento ocidental lá, tá certo? E, sobretudo, quando nós vemos que esta elite globalista ocidental, ela apoia, né, o Barack Obama, quer dizer, incondicionalmente, quando evidentemente a política do Barack Obama está voltada mais para fortalecer o BRICS e quebrar a espinha da economia americana do que para qualquer outra coisa. Então, nós vemos que essa competição entre dois esquemas globalistas, ela é mais fingida do que real. Parece que aí os dois grandes esquemas, o russo-chinês e o esquema ocidental, eles se uniram para criar realmente uma nova ordem mundial do dia para a noite, né, centrada na ONU, assim, praticamente oficializada como governo mundial, e fazer isto em cima do cadáver da economia americana. Como, aliás, eu já
já vinha dizendo há muito tempo. Eu só não tinha entendido, vamos dizer, a rapidez com que esta coisa podia acontecer. O esquema está praticamente pronto e eu creio que, se não houver nenhum imprevisto, pode haver imprevisto, porque esse esquema globalista já falhou várias vezes, já era. Um dos imprevistos que pode acontecer, que pode haver, é a eleição do Donald Trump, que não está envolvido com o establishment. Ao contrário, ele luta contra o establishment, ele luta até contra o seu próprio partido, contra aqueles que são considerados conservadores, como a família Bush, que já declarou seu apoio à bruxa maçônica luciferiana do 6º grau da Hillary. O Mitt Romney, também mormon, que já declarou que vai votar e vai fazer campanha para Hillary. Então, esse pode ser um dos grandes imprevistos e atrasar assim um pouco os planos da nova ordem mundial. Na verdade, eles contavam em ter um governo mundial na década de 80 do século passado e não criaram até agora. Então pode haver algum contratempo, mas se não houver nada, em menos de um ano esse esquema vai estar funcionando e a economia americana vai começar um declínio sem precedentes. Muito bem. Esse vídeo, se não me engano, ele tem 2 ou 3 anos que o professor Olavo gravou esse vídeo. Agora tem um outro aqui também, eu sei que vai ficar um pouco longo. Deixa eu colocar aqui. Aqui está. Outro vídeo do professor Olavo. Qual o nome desse vídeo? O governo mundial já começou, tá aqui, ó. O governo mundial já começou nos Estados Unidos, urgente. Então vamos lá. Esse um pouquinho mais curto, 6 minutos. Um negócio arrasador. Na semana passada eu comentei aquele medida provisória, Executive Order, que o Obama assinou no 31 de dezembro, né? Enquanto o pessoal... Preste atenção, principalmente você que me chamou de mentiroso, o canal mais mentiroso do YouTube. Preste atenção no que ele vai dizer sobre a ordem executiva que o Barack Obama assinou no dia 31 de dezembro de 2011, legalizando assim a lei marcial. Preste muita atenção. Bêbado festejando o fim de ano, ele assinou aquela ordem que dá a ele a autoridade de mandar prender ou matar qualquer cidadão americano dentro ou fora do território. Isso não foi discutido no parlamento, não foi discutido na grande mídia, está lá a ordem executiva e é claro que surge alguma discussão na internet. E a coisa até é noticiada na grande mídia, mas é noticiada discretamente como se fosse uma coisinha de nada, né? Agora, esta semana veio uma nova ordem executiva que é um negócio assim arrasador, né? Então, o presidente e os seus ministros agora eles têm autoridade, né, para fazer o que quiserem com todos os recursos de alimentação e de água, né? O presidente dos Estados Unidos agora é o dono de toda a comida e toda a água disponível, ele faz o que quiser. Quer dizer, que ele pode confiscar qualquer quantidade de comida ou de água que ele deseja a qualquer momento, né? Mas não é só comida e água, são todos os recursos de transporte, energia e infraestrutura dentro dos Estados Unidos. Assim como a força de trabalho, presta atenção. No tempo de Stalin, Stalin disse, aqui nós precisamos de 10 mil trabalhadores para abrir uma represa lá na casa do caralho. Assinava o negócio e o governo ia pegava 10 mil cidadãos, cada um na sua casa, tu vai lá para abrir a represa, fazer buraco para a represa. Não, cala a boca, burro, tu vai para lá. É assim, quer dizer, pega a população e transfere. O Obama assinou uma ordem que dá a ele esta autoridade. Ele pode confiscar qualquer força de trabalho nos Estados Unidos para fazer o que quiser. Claro que ele não pôs isso em execução ainda, mas a ordem está lá. Quando ele precisar, ele vai botar em execução. Ou seja, ele se deu uma autoridade comparável à do Stalin. E ainda tem gente que chama ele de democrata. E a força de trabalho, e mais ainda, ele pode colocar qualquer pessoa, pode alistar qualquer pessoa no serviço militar a contragosto. Ou seja, instituir o serviço militar obrigatório.
Isso não foi discutido no parlamento, nem na grande mídia, e a maior parte da população nem sabe. Quer dizer, você já está vivendo sob uma nova lei e você nem sabe. Você vê, no tempo da ditadura militar no Brasil, os milicos inventaram um negócio que era o decreto secreto. Chegou a haver uns 2 ou 3 decretos secretos, depois a coisa caiu no discreto, ninguém mais ligou. Mas aqui está fazendo decreto secreto um atrás do outro, porra. Pior ainda, essas coisas todas vigor não é só em tempo de guerra, é em tempo de paz também. Quer dizer, não precisa ter uma guerra para dar ao presidente toda essa autoridade. Então é o seguinte, o cara está acabando com a democracia americana e ninguém está nem se dando conta. Né? Outra coisa, aqui, já estava havendo aquele problema de que o governo estava forçando todas as organizações de caridade a subsidiar aborto. E as organizações católicas disseram, não, nós não queremos, nós não vamos obedecer, etc, etc. Muito bem, não é só aborto, é esterilização também. Quer dizer, toda e qualquer organização de caridade nos Estados Unidos é obrigada a subsidiar a esterilização voluntária, claro, quer dizer, a mulher não quer mais ter mais filho, né? Vai lá, amarra as trompas, corta, blá. Quer dizer, é claro que os cristãos são contra isso, mas eles serão obrigados a fazer. Ó, mais ainda, quando eu digo para vocês que a autoridade do governo cresceu a um ponto que Benito Mussolini ficaria com inveja. Você vê, Mussolini, no tempo dele, ele tinha que aguentar, ele tinha 2 poderes concorrentes, tinha a igreja e tinha a monarquia. Né? E ele, que era um ditador, ele tinha que ir lá, quando queria fazer alguma coisa, ele tinha que discutir para ver se o rei concordava e se a igreja concordava, senão o governo não conseguia fazer. Né? Hoje em dia não tem mais nem isso. Você veja, o Obama, né, todo mundo está bravo com o Obama, porque quando ele chegou na presidência, o galão de gasolina custava $1, agora custa 4, 4,5 e vai para 6 logo. Né? Então ele quer explicar, fazer uma viagem pelo país inteiro, explicando, olha, não é culpa minha. Né? Então, para ele explicar que ele não é culpado do aumento do preço da gasolina, ele vai gastar 25 mil galões de gasolina viajando pelo país inteiro, para falar besteira. Só que a coisa já é suficientemente cínica, né? Quer dizer, você é tão a favor das energias alternativas, etc, etc, por que não viaja, né, num avião movido a energia solar? Porque não é idiota, então põe lá a gasolina, né? Então, pior, em algumas cidades, o pessoal do Tea Party anunciou que ia fazer manifestações anti-obamistas. O serviço secreto já informou que não vai permitir manifestações anti-Obama, só pró-Obama. Então, que é isso aí? Hã? Isso é a Alemanha nazista? Isso é a União Soviética? É. Resposta. É. Isso aí já é o sistema soviético sendo implantado aqui. Não está implantado 100%, porque ainda está em curso de implantação. Tá certo? Mas a hora que sumirem as últimas resistências, não haverá diferença nenhuma entre o sistema de governo nazista ou soviético e o sistema americano. Assim como no Brasil já não existe. Né? Tá aí, meus amigos. E uma das resistências que tem lutado para impedir a implantação ou que o Obama faça o que ele bem entender e quiser são os patriotas, cristãos, por isso a perseguição a essa classe de pessoas. Eu gostaria de falar mais sobre a economia americana, mas esse vídeo já está ficando um pouco longo. Peço desculpas por um ou outro palavrão que o professor Olavo disse, mas a mensagem é muito importante. Agora, deixe o seu like, o seu comentário, o seu dislike e não se esqueça que na quarta-feira teremos nosso Hangout começando às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu sou o Gustavo e este foi mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal 4USA Flórida. See you soon. Tchau.